esse aspecto transformador é intrínseco e é a principal característica da doutrina. E aí, estamos nos entendendo? Estamos? Vera, eu queria que na página 8, quando ele fala aqui, eu queria só que você falasse um pouquinho disso, por favor, sobre esse século da razão e século das luzes, que fala no livro. Você podia explicar isso um pouquinho, por favor? A gente vai perceber isso depois, mas é o século das luzes, com isso, porque é aquele século em que as ideias estão se renovando e está havendo um rompimento com as trevas da Idade Média. Então é o século, os séculos anteriores, os 10 séculos anteriores, haviam se caracterizado entre o século 10 e 17, 18, 19, por aí, há uma persistência muito grande de ideias dominadoras. Quer dizer, eu lanço uma ideia, eu busco compreender determinado assunto sob o meu interesse, eu imponho esta ideia. E com o surgimento dos iluministas, o que eram os iluministas? Eram pensadores que estavam rompendo com isso. Eles foram chamados iluministas posteriormente. Mas quando cada um deles inicia o seu questionamento, eles não eram grupo, não tinham combinado, olha só, vamos defender as luzes, não houve nada disso. Aqui, ali e acolá começam a surgir questionadores, como a gente viu aqui, porque a espiritualidade tinha providenciado para que esses espíritos surgissem. Nós acabamos de ler, lembra que nós vimos um pouco antes? Essas cintilações do sentimento e do gênio foram eles os instrumentos, entre cintilações, foram eles os instrumentos ativos do mundo espiritual para a regeneração das coletividades terrestres. Então, esses homens estavam surgindo aqui e ali com ideias novas. À medida que essas ideias novas traziam uma forma diferente de ver o mundo, que rompia com a Idade Média, a história, quando lançou os olhos sobre aquela época, chamou aquela época de século das luzes. E este século das luzes, ele vai se caracterizar por uma atividade de busca de respostas científicas muito intensa, porque uma culminância desse iluminismo será o que se chama de positivismo, que é uma linha filosófica em que você só aceita o que é concreto, o que é real, o que é provável. Inclusive Kardec era um positivista. A gente percebe no Livro dos Espíritos, ao ler as perguntas com bastante atenção, o positivismo, tem hora que ele quase quer impor a ideia dele para a espiritualidade. E a espiritualidade, claro, responde como tem que ser. Né? Quantas vezes vocês encontram assim? Jamais uma vez lhe dissemos. A gente encontra muito isso no Livro dos Espíritos. Encontra assim também. Não adianta perguntar de outra forma, porque a resposta será sempre a mesma. É o positivismo ali insistindo, só vou aceitar o que for provado e provado novamente. Então, dentro dessa situação, há uma atividade pela busca de informação científica muito grande. E um racionalismo. Eu só posso aceitar aquilo que a minha razão aceita. Daí, então, também o século da razão. Ok? E aí nós vamos ver que houve a Revolução Francesa. Todo mundo estudou bastante isso, as aulas de história, né? Parece que foi ontem, né? Então, mais ou menos, nós sabemos o que se passou na Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa, conforme o livro nos ensina, ela é muito influenciada pelo que se passa nos Estados Unidos. E é interessante quando a história é contada sem cunho político, partidário ou ideológico, como que as coisas se colocam. Se nós olharmos a história dos Estados
história ímpar. Vocês sabiam que não havia presidencialismo até que os americanos criaram esse sistema de governo? Não havia. O presidencialismo, que hoje é o que vigora a maior parte das nações, foi criado nos Estados Unidos. Por quê? Pela seguinte razão. Os ingleses que se mudaram para os Estados Unidos, eles se mudaram para lá. Eles não foram passear, não foram fazer negócio. Não, eles estavam em discordância com questões religiosas. Então eles foram para os Estados Unidos com a intenção de encontrar um lugar onde eles pudessem dar vazão, com toda a liberdade, à sua posição, às suas opiniões religiosas. Mas eles gostavam da maneira como a Inglaterra era governada. Era uma monarquia. Eles gostavam daquilo. Aliás, eles gostam até hoje, né? Mas como é que ia se criar um rei se nenhuma família real havia se mudado junto com eles? Então o rei teria que ser escolhido. Mas o rei escolhido não poderia ser chamado rei. Então a pessoa escolhida foi chamada presidente. E tinha que ter poder, porque o rei é poderoso. Então deram todos os poderes a uma só pessoa que caracteriza o presidencialismo. E foram arrumando isso até chegar a um parlamento que também cria o equilíbrio na Inglaterra. E aí, ao invés de chamar de parlamento, chamaram de Senado, de Câmara, de Congresso e se organizaram lá. E se organizaram muito bem. Prova disso é serem a nação hegemônica que são hoje. Mas se nós fizermos uma análise da contribuição para o conhecimento do mundo, um percentual enorme de todas as conquistas do saber se passam nos Estados Unidos. Então eles estão fazendo isso, estão dando certo até hoje. Mas vejam bem, a gente lê aqui, e lê também no livro Caminho da Luz, que a espiritualidade tinha providenciado para esse povo um dia se juntar todo no mesmo país. Então aquilo não era uma culminância unicamente histórica, era uma culminância também espiritual. E o que se passa lá depois serve como exemplo para a Europa. Então vejam que exilados europeus vão para a América, criam um modo de viver na América e exportam depois para a Europa. Então a Revolução Francesa ela está muito calcada nos fatos que haviam se passado nos Estados Unidos e que culminaram com a edição da Constituição da Filadélfia em 1776. Então percebo o entrelaçamento. Porque, na verdade, essa questão de nacionalidade é uma questão cultural e é relevante. Nós todos adoramos ser brasileiros, mas nós não podemos pensar, porque adoramos ser brasileiros, que ser qualquer outra nacionalidade seja menos ou mais. Nós somos cidadãos de um mundo só. E é porque nós estamos prisioneiros de noções segregacionistas, entre elas a de nacionalidade, que nós nos envolvemos em conflitos. Está aí a Crimeia, agora lutando para deixar de ser o nome do país? Ucraniano, para se tornar russo. Gente, não vai mudar nada para as pessoas na sua intimidade. Ser chamado de ucraniano ou ser chamado de russo, não vai mudar nada. Então percebam que aquilo ali vai virar um conflito, vai virar não posso profetizar. Está com contornos e resultar num conflito bastante sério, por uma questão ideológica. Alguém poderia dizer, querem ser russos? Seja. Então a gente precisa pensar assim. Eu não estou dizendo abandone a ideia de nacionalidade. Estou dizendo o seguinte, a ideia de nacionalidade ela tem que estar subordinada à ideia de fraternidade, à ideia de solidariedade. Porque essa mesma ideia segregacionista que nos une como brasileiros e nos separa do resto do mundo, também nos une como espíritas e nos separa do resto
das demais religiões. Também nos une como brancos, nos une como heterossexuais, nos une como homossexuais, nos une sobre diferentes grupos que não interagem. Então, todas as ideias que me isolam em mim ou me segregam no grupo não são boas. A ideia boa é aquela que me projeta a direção do outro. Então, vejam como uma aula de história sobre o fato que se passou há tantos anos atrás tem lições para nos dar até hoje, quando nós lançamos o olhar do espírito e não o olhar do homem. Porque o olhar do espírito, o discernimento é muito maior, a amplitude é muito maior e não está velado por dados culturais. Certo? Então, a Revolução Francesa foi aquela maluquice toda que se passou na França, né? E depois teve aquela noite horrorosa, e depois teve o pessoal todo sendo decastrado, enfim. E depois acabou voltando a ser um império, uma monarquia novamente. Mas o que importa é o seguinte: a Revolução Francesa marca uma grande ruptura. Isso é que é importante. Marca uma ruptura com o que a história do homem tinha sido até ali. E tinha que ser na Europa, porque a Europa é o berço da civilização. Isso quer dizer que todos os valores que nós temos como valores humanitários se desenvolveram lá. Porque eles foram habitados primeiro. Não primeiro no sentido temporal, mas primeiro no sentido de organização político-social. Na verdade, a história tende a afirmar que a civilização mais antiga do planeta Terra é a indiana. E provavelmente quando vocês forem ver a Caminho da Luz, vocês vão encontrar. Mas a civilização indiana, ela ficou, por conta de isolamento geográfico, ela ficou circunscrita a uma parte da Ásia, porque o continente é cercado por mar, né? O mapa da Índia é quase parecido com o nosso, um triângulo assim. Então é mar de um lado, mar do outro e a cordilheira do Himalaia fechando em cima. Então isso nos manteve durante muito tempo num isolamento quase absoluto. Então os valores que foram desenvolvidos ali ainda estão por ser dispersos pelo mundo. Mas na Europa não. Na Europa, o florescimento do grupamento humano como grupo organizado foi o primeiro a se manifestar, a se solidificar, a ser registrado. Vejam que o nosso direito é todo calcado no direito romano. O nosso direito, o direito francês, o direito português, é todo calcado no direito romano. O direito inglês, que é consuetudinário, não é um sistema de norma legal como o nosso, é muito influenciado pelo que se passava entre os vikings, entre os godos, visigodos, aqueles germânicos todos, que depois então derrubaram o Império Romano e trouxeram também os valores. Porque vejam só que coisa interessante. Quando o Império Romano caiu, os bárbaros, sabem por que eles eram chamados bárbaros? Porque falavam uma língua que o romano não entendia. Não é porque eles fizessem barbaridade, não. A palavra bárbaro, na sua origem, significa aquele que fala o que eu não entendo. Então, quando os bárbaros derrubaram o Império Romano, eles passaram a viver nas terras que tinham sido Império Romano, mas não suprimiram os costumes romanos. Então, quem era romano vivia com seus costumes, quem era bárbaro vivia com os costumes bárbaros. E aí os costumes acabaram se interferindo, se